Paradoxo da sobrevivência. A ideia de que apenas os mais aptos sobrevivem pode resultar em um ambiente onde indivíduos menos aptos, mas altamente cooperativos, conseguem prosperar, modificando a dinâmica evolutiva. Isso sugere que a cooperação e a capacidade de trabalhar em grupo podem ser tão importantes quanto a aptidão individual para a sobrevivência em certas circunstâncias. Paradoxo da alocação de tempo. Frequentemente, quanto mais tempo uma pessoa investe em organização e planejamento, menos tempo efetivo ela tem para executar as tarefas planejadas. Isso ocorre porque o processo de planejamento pode se tornar tão detalhado e demorado que consome o tempo que deveria ser dedicado à execução das atividades. Paradoxo da satisfação do cliente. Uma empresa que lida de maneira excepcional com um problema apresentado por um cliente pode, na verdade, aumentar a lealdade desse cliente mais do que se o problema nunca tivesse ocorrido. Isso acontece porque a solução eficaz de problemas demonstra comprometimento e competência, fortalecendo a confiança do cliente na empresa. Paradoxo da economia da informação. Na era digital, a criação de produtos informacionais pode ter custos elevados, mas a reprodução desses produtos é extremamente barata. Assim, o custo adicional para produzir uma cópia a mais é quase inexistente, o que desafia os modelos econômicos tradicionais e levanta questões sobre como valorar a informação em um mercado onde a replicação é praticamente gratuita. Paradoxo da temperatura. Se a temperatura é de 90 graus e está aumentando, podemos dizer que 90 graus está subindo? Essa questão destaca a confusão que pode surgir ao descrever temperaturas, pois a própria medição de 90 graus é um ponto fixo enquanto a tendência de aumento é um processo. Paradoxo do número interessante. Não pode existir um menor número desinteressante, porque se houvesse um, ele se tornaria interessante simplesmente por ser o primeiro desinteressante. Isso leva à conclusão de que todos os números são, de fato, interessantes, já que o critério de desinteressância se autoanula. Paradoxo da força irresistível. O que acontece quando uma força imparável colide com um objeto inamovível? Essa pergunta provoca reflexão sobre a natureza dos conceitos absolutos e se tais entidades podem coexistir logicamente dentro das leis da física e da filosofia. Paradoxo da loteria. Em uma grande loteria, é sensato acreditar que qualquer bilhete individual não será o vencedor, mas parece irracional pensar que nenhum bilhete ganhará. Este paradoxo ilustra a tensão entre probabilidades individuais e a certeza de que haverá um vencedor, destacando a diferença entre perspectivas micro e macro. Paradoxo da preparação. Quando nos preparamos adequadamente para evitar uma catástrofe e reduzir seus impactos, a gravidade percebida do evento diminui devido aos danos limitados que resultam dessa preparação. Isso pode levar as pessoas a subestimarem a severidade potencial de futuras catástrofes, justamente porque as medidas preventivas foram eficazes. Paradoxo da falsa alvorada. Após um progresso significativo, pode parecer que uma grande descoberta ou avanço está próximo, mas ainda pode haver um longo caminho a ser percorrido. Esse paradoxo reflete a ilusão de proximidade do sucesso, que muitas vezes mascara a realidade de obstáculos ainda não superados. Paradoxo do aniversário. Para garantir 100% de probabilidade de que pelo menos duas pessoas em um grupo compartilhem o mesmo aniversário, seriam necessárias 366 pessoas. No entanto, para obter uma chance de 50%, bastam apenas 23 pessoas. Esse paradoxo ilustra de forma vívida como a probabilidade de coincidências surpreendentes pode variar drasticamente com o tamanho do grupo. Gato de Schrödinger. Na teoria quântica, uma partícula pode existir em múltiplos estados simultaneamente enquanto não observada, um fenômeno chamado de superposição. Quando observada, a superposição entra em colapso e a partícula assume um estado definido. Se colocarmos um dispositivo que libera veneno apenas quando a partícula está em um estado específico dentro de uma caixa com um gato, até o momento da observação, o gato estará simultaneamente vivo e morto. Esse paradoxo destaca a estranha dualidade da realidade quântica e as complexidades da interpretação das leis fundamentais da física. Paradoxo dos gêmeos. Conforme postulado por Einstein, quanto mais rápido você viaja pelo espaço, mais devagar você avança no tempo. Se um de seus irmãos gêmeos embarcar em uma jornada espacial em velocidades próximas à da luz, ao retornar, você estará mais velho do que ele por alguns anos. Este paradoxo ilustra os conceitos intrigantes da relatividade especial, onde o tempo é relativo à velocidade de um observador. Paradoxo da amizade. Em média, os amigos de uma pessoa tendem a ter mais amigos do que ela própria. Isso se deve ao fato de que indivíduos mais sociais, com um grande círculo de amigos, têm uma probabilidade maior de serem amigos de uma pessoa. Este paradoxo revela padrões interessantes na dinâmica das redes sociais e na distribuição de amizades dentro delas. Paradoxo do corvo. Se você busca confirmar que todos os corvos são pretos, encontrar um corvo preto parece corroborar sua afirmação. No entanto, o paradoxo sugere que até mesmo encontrar algo que não seja um corvo e que não seja preto, como uma maçã verde, pode fortalecer sua hipótese. Esse paradoxo ressalta as nuances da lógica indutiva e como a evidência pode ser interpretada de maneira surpreendente. Paradoxo do monte de areia. Imagine começar com um monte de areia. À medida que você remove um grão de areia de cada vez, surge a questão:
Em qual momento esse monte deixa de ser considerado um monte? Esse paradoxo destaca a ambiguidade que surge ao tentar definir conceitos aparentemente simples, como a quantidade de grãos que constituem um monte. Paradoxo do barbeiro. Em uma cidade, há uma regra que determina que o barbeiro faz a barba de todos os que não fazem a própria barba. Mas quem faz a barba do barbeiro? Se ele faz a própria barba, ele quebra a regra. Se ele não a faz, deveria ser barbeado de acordo com a regra. Esse paradoxo levanta questões intrigantes sobre autorreferencialidade e autossustentação de regras sociais. Paradoxo do Cat 22. Este paradoxo envolve a necessidade de algo que só pode ser obtido se não for necessário. Por exemplo, um piloto pode evitar missões perigosas se for considerado insano, mas solicitar dispensa de voar demonstra que ele está são. Essa situação absurda destaca as armadilhas lógicas que podem surgir em sistemas complexos de regulamentação. Paradoxo de Fermi. Se o universo é infinito e repleto de possibilidades, por que ainda não detectamos sinais de vida alienígena? Esse enigma, conhecido como paradoxo de Fermi, questiona as expectativas sobre a abundância de vida no cosmos e levanta questões sobre as limitações da nossa compreensão do universo. Paradoxo do dia oposto. Se declaro que hoje é o dia oposto, isso é uma verdade ou uma mentira? Esse paradoxo brinca com as noções de verdade e falsidade, explorando como uma afirmação pode desafiar nossa percepção de tempo e realidade. Paradoxo de Simpson. Este paradoxo surge quando uma tendência aparente em diferentes grupos de dados desaparece ou se inverte quando esses grupos são combinados. Isso destaca a complexidade da análise estatística e a importância de considerar o contexto ao interpretar resultados. Paradoxo da tolerância. A tolerância ilimitada pode eventualmente levar ao desaparecimento da própria tolerância, pois permite a proliferação da intolerância. Para que uma sociedade tolerante sobreviva, ela não pode tolerar a intolerância. Esse paradoxo ressalta os desafios morais e práticos associados à manutenção de uma sociedade verdadeiramente tolerante. Paradoxo de Jevons. Avanços tecnológicos que aumentam a eficiência no uso de recursos tendem a provocar um aumento global no consumo desses recursos, já que as pessoas tendem a apreciar mais o produto. Esse paradoxo ilustra como melhorias na eficiência podem paradoxalmente levar a um maior consumo, desafiando a noção de que eficiência necessariamente conduz a uma redução no uso de recursos. Paradoxo de Olbers. Se o universo contém um número vasto de estrelas, por que o céu noturno é escuro? Esse paradoxo, proposto por Olbers, questiona nossa compreensão da cosmologia e da física do universo, levantando questões sobre a natureza finita ou infinita do cosmos e a distribuição de matéria nele. Paradoxo da parcimônia. Economizar mais dinheiro individualmente geralmente traz benefícios, mas pode resultar em sérios problemas econômicos coletivos, levando a uma redução no consumo e, por conseguinte, no crescimento econômico. Esse paradoxo destaca as tensões entre comportamento individual e bem-estar coletivo, destacando como decisões individuais podem ter consequências inesperadas em escala macroeconômica. Paradoxo do valor. Bens essenciais, como a água, são relativamente baratos apesar de serem fundamentais para a vida, enquanto itens não essenciais, como diamantes, possuem um valor muito mais elevado. Esse paradoxo destaca as discrepâncias entre valor intrínseco e valor de mercado, questionando as bases sobre as quais atribuímos valor a diferentes bens e serviços. Paradoxo do avô. Se você utilizar uma máquina do tempo para impedir que seus avós se encontrem, pode acabar evitando o seu próprio nascimento. No entanto, se você nunca nasceu, como poderia ter usado a máquina do tempo em primeiro lugar? Esse paradoxo ilustra as complexidades e contradições envolvidas na viagem no tempo, desafiando nossa compreensão linear do tempo e da causalidade. Aquiles e a tartaruga. Aquiles, conhecido por sua velocidade extraordinária, concede uma vantagem inicial à tartaruga em uma corrida. O paradoxo argumenta que Aquiles nunca alcançará a tartaruga, pois toda vez que ele chega ao ponto onde a tartaruga estava, ela já avançou um pouco mais à frente. Esse ciclo continua indefinidamente, sugerindo que Aquiles nunca conseguirá alcançar a tartaruga, embora isso contradiga a intuição sobre velocidade e movimento. Navio de Teseu. Se um navio tem todas as suas partes substituídas ao longo do tempo, ainda pode ser considerado o mesmo navio? E se as partes antigas forem usadas para construir um novo navio, qual seria então o navio original? Esse paradoxo levanta questões profundas sobre identidade, continuidade e mudança ao longo do tempo, desafiando nossa noção de objetos e sua persistência ao longo das mudanças. Paradoxo do Bootstrap. Se um viajante do tempo entrega ao jovem Einstein um livro contendo a teoria da relatividade e Einstein o publica como sendo sua, quem é o verdadeiro autor original da teoria? Esse paradoxo destaca as questões éticas e epistemológicas relacionadas à autoria e à transmissão do conhecimento ao longo do tempo, questionando a própria noção de originalidade e autoria em contextos de viagem no tempo. Paradoxo do hotel infinito. Em um hotel infinitamente grande, com um número infinito de quartos, mesmo que todos estejam ocupados, ainda é possível acomodar mais hóspedes. Para dar lugar a você, o hotel poderia teoricamente mover o hóspede do quarto 1 para o quarto 2, o do quarto 2 para o quarto 3, e assim por diante, já que há uma quantidade infinita de quartos disponíveis.
Esse paradoxo desafia nossa intuição sobre o infinito e as possibilidades aparentemente contraditórias que ele apresenta. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário, eu voltarei para lhe responder e agradecer, e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.